Olha, quem nunca ouviu aquela história, sativa para dar um gás, índica para relaxar? É quase um mantra, né? Mas e se toda essa ideia estiver, na verdade, errada? Vamos juntos desvendar o que há por trás desses nomes. É exatamente isso. Muita gente baseia a escolha de um produto só nessas duas palavrinhas. Mas a grande pergunta é: e se todo esse sistema que a gente conhece, essa divisão, não fizer o menor sentido? Ok, vamos começar pelo que todo mundo fala por aí. A crença popular é essa aqui. Sativa, com o foguetinho, é para dar energia, foco, aquela euforia. Já a índica, com o emoji dormindo, é o oposto. Sono, relaxamento, aquela travada no sofá. Parece simples, né? Super direto. Mas a ciência não concorda muito com essa simplicidade toda, não. Para a gente entender onde está o erro, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. Vamos voltar lá na origem para ver de onde saíram esses termos. Olha só que interessante. Tudo começou lá no século XVIII, com os botânicos. Primeiro, em 1753, Carl Linnaeus deu o nome de cannabis sativa. Anos mais tarde, em 1785, outro pesquisador, o Jean-Baptiste Lamarck, encontrou uma planta diferente vinda da Índia e a chamou de cannabis índica. Até aí tudo bem, mas a pergunta de $1 milhão é o que eles estavam realmente descrevendo. E é aqui que a coisa toda começa a ficar clara. A classificação original não tinha absolutamente nada a ver com o efeito da planta. Era tudo sobre a aparência dela, sobre a botânica. A sativa era a planta alta com folhas mais fininhas. Já a índica era baixinha, mais cheia, tipo um arbusto e com as folhas bem largas. Era uma diferença puramente física, visual. E não é só achismo, não. A própria literatura científica confirma isso. As definições se referiam só à aparência. Eram termos da botânica, que não tinham nenhuma ligação com as propriedades medicinais ou os efeitos que a planta poderia causar. Ok, então fica a pergunta. Se os nomes eram só sobre a aparência da planta, por que raios a gente começou a usar sativa e índica para prever o efeito? E mais importante, por que isso é um problemão hoje em dia? A resposta está aqui. O grande culpado são os cruzamentos genéticos. Pensa bem, foram séculos e séculos de cruzamentos. Hoje em dia é praticamente impossível encontrar uma sativa ou índica pura. Quase tudo que a gente encontra por aí é uma planta híbrida, uma mistura genética das duas. E é exatamente nesse ponto que o mito cai por terra, porque hoje, uma planta que tem toda a cara de índica, baixinha e com folha larga, pode ter um perfil químico que vai deixar alguém super ativo, algo que o pessoal associa à sativa. E o contrário também é verdade, ou seja, olhar para a planta não garante absolutamente nada sobre o efeito dela. Certo? Então, se olhar para a planta não funciona, o que funciona? Vamos agora para a abordagem da ciência moderna, que nos dá um mapa muito, mas muito mais preciso. A ciência de hoje e, inclusive, órgãos reguladores como a Anvisa aqui no Brasil não querem saber se a folha é fina ou larga. Eles olham para o quimiotipo. E o que é isso? Basicamente é a identidade química da planta. É uma classificação baseada no que ela realmente tem dentro dela, principalmente nos canabinoides dominantes. E esse sistema é bem direto. Ele divide as plantas em 3 tipos principais. O tipo I é aquele rico em THC, geralmente ligado aos efeitos mais intensos, mais psicoativos. O tipo 2 é o equilibrado, com uma proporção de mais ou menos 1:1 de THC e CBD. E o tipo 3 é rico em CBD, com quase nada de THC, muito usado para fins medicinais, sem aquele efeito intoxicante. Já é um guia bem melhor, não é? Mas calma lá, a história não acaba só no THC e no CBD. Tem mais uma camada de complexidade aí. Existe um outro grupo de moléculas que é fundamental para a gente entender o efeito final. Então, o que realmente vai definir se o efeito vai ser mais para relaxar ou para dar energia é a combinação, a dança entre os canabinoides e uns compostos aromáticos chamados terpenos. Sabe aquele cheiro característico de limão, de pinho ou meio terroso da planta? São os terpenos. E eles não dão só o cheiro, eles também modulam o efeito. E essa interação, essa sinergia entre todos os componentes da planta tem um nome. É o famoso efeito comitiva, ou entourage effect. É um dos conceitos mais importantes da ciência canábica hoje. A ideia é simples. Os compostos juntos são mais fortes e eficazes do que cada um deles agindo sozinho. A melhor analogia é essa. Não é um solista tocando uma única nota. É uma orquestra completa tocando uma sinfonia. Cada molécula, seja um canabinoide ou um terpeno, tem o seu papel. E o efeito que se sente é o resultado dessa performance em conjunto.
Toda essa jornada química da planta só reforça a ideia de que o que importa é o perfil químico completo. Por exemplo, a planta não produz THC diretamente, ela produz THC. É o calor, num processo chamado descarboxilação, que ativa o THC. Ou seja, no final das contas, é a química que manda, e não a aparência da folha. Então, beleza. Depois de tudo isso, qual é o veredito? O que a gente leva para casa? A conclusão é a seguinte. Os termos sativa e índica são ótimos para descrever a planta. Para um botânico ou um agricultor, ajuda a saber se a planta vai crescer alta ou baixa. Mas, para quem vai usar, não é um guia confiável para prever o efeito. Então, na prática, o que se deve procurar? Primeiro, o quimiotipo. É do tipo 1, 2 ou 3. Depois, a concentração exata de THC e CBD. Se tiver disponível, o perfil de terpenos também é uma informação de ouro. E tudo isso se encontra onde? No laudo laboratorial do produto. É isso que importa, muito mais do que o nome da variedade. E isso nos deixa com uma pergunta para fechar. Na próxima vez que for preciso escolher um produto, o que vai pesar mais? O nome, que é quase um folclore, ou o laudo, que é a química real da planta? A ciência parece já ter uma resposta bem clara para isso.